Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar da tão aguardada, que é uma das mais aguardadas edições de todos os tempos. Sim, porque nós temos agora o retorno triunfal do Soldado do Inferno, Spawn, na revista Spawn Origins. Novo material que acabou de chegar nas bancas e eu já digo, como já digo há muito tempo, totalmente imperdível. Sim, embora existam controvérsias e já existe um falatório aí pela internet a respeito do material ser bom ou não, eu digo aqui sem nenhum problema por ter lido o material, tentando me manter o mais afastado, o mais idôneo possível, assim, da minha preferência pessoal, mas eu digo assim, essa edição é imperdível, porque isso daqui é um material histórico e tudo isso será explicado ao longo desse programa, tá? Mas vamos ver a edição. A edição aqui tem esse novo formato, tá? Que segue o padrão da coleção. A coleção vai ser composta por 15 volumes inicialmente, tá? A gente vai falar também a respeito disso. Então, capa branca, geralmente as edições terão esse acabamento capa branca. O Spawn aqui em alguma pose bem legal, com uma arte bacana, com efeito em verniz, tá? Lombadinha branca, bem torta essa de passagem, diga-se de passagem. Aqui atrás, efeito em verniz nas capas que compõem a edição. Cada uma dessas edições vai trazer 7 revistas, tá? Em média. Aqui um textinho explicativo. Volume 1 custando R$19,90. Primeiro, marca aí. As coisas que eu vou dizer que se torna essa edição imperdível. R$19,90. Cara, nós temos cento e quantas páginas aqui de quadrinho, cara? A gente tem 7 edições. A gente tem mais ou menos 160 páginas de quadrinho. Por R$19,90? Totalmente imperdível, tá? Aqui dentro a gente tem o compilado das 7 edições com um papel couché que não é aquele ultra brilhante, tá? Então é um papel couché meio fosco que dá um acabamento muito bom para a arte dessa época, tá? Para as cores dessa época. A gente tem então as 7 primeiras histórias de Spawn aqui dentro publicadas. Obviamente, os próximos volumes vão vir mais caros. O volume 2 já vai custar R$34,90 e a partir do volume 3 vai custar R$44,90. E essa série vai trazer as 100 primeiras edições de Spawn. Então, os 15 volumes de Spawn Origins trarão as 100 primeiras edições de Spawn publicadas lá em 1992. Esse material aqui traz as histórias clássicas do personagem, tá? As histórias que iniciaram tudo dos anos 90. Já a outra revista que está nas bancas, já tem review aqui no canal, tem até um guia explicando algumas coisas a respeito do material. Essa outra revista, que é só Spawn, que também está no número 1, essa daqui traz as revistas a partir do número 296. Então, essa daqui é Spawn 1 a 7 e essa daqui é 296 a 300. Esses materiais aqui são muito mais próximos da cronologia americana atual, que está no número 350, tá? Esse daqui é um ótimo ponto de entrada também, porque as edições 296 e 297 fazem uma recapitulação de tudo que aconteceu nas 295 edições anteriores. Isso daqui é totalmente inédito no Brasil, beleza? Então, a partir do número 300 começa uma nova fase do personagem e a ideia da Panini é publicar nisso daqui encadernados mensais que vão encostar rápido na cronologia americana para a gente começar a ter uma publicação similar a Marvel e DC com os títulos do Spawn, beleza? Então, essa daqui, inédita e recente. O material que foi publicado aqui foi de 2019. O material publicado nessa que a gente vai falar hoje é de 1992. São as 7 primeiras histórias do personagem. A edição também vem com um mini flyer, um mini folheto, tá? Que tem aqui um folhetinho, ó, mostrando aqui o volume 2 vai custar R$34,90, depois a coleção, e dizendo aqui que vai ter as 100 primeiras edições nessa coleção de 15 volumes. E também, para quem está comprando na banca, tem esse encarte aqui, o famoso encarte de papelão, né, que vem nos número 1 de todas as coleções, como veio agora do The Walking Dead, de Star Wars, né, a coleção nova da Disney. Spawn também tem esse valor promocional e vem com encarte, com essa arte maravilhosa aqui da capa do volume 1, né? E aqui atrás a gente tem a capa do volume 2 e aqui mostrando o próximo número de Spawn Origins, dizendo que vai custar R$34,90. Então, ó, 15 volumes, capa cartão e tal, material bem bonitão. Então, tá caprichadíssimo, beleza? Esse encarte é só para quem comprar na banca, porque quem compra na Amazon ou pelo site da Panini leva só a ediçãozinha mesmo. Obviamente não faz nenhuma diferença, mas só para você ficar sabendo, comprei na Amazon e não veio. É porque isso aqui
é o exclusivo da banca. Mas vamos lá, por que esse material aqui é imperdível? Depois de eu ter feito a leitura, cara, eu tenho bastante coisa para dizer a respeito do material, tá? Afinal de contas, tinha quase 30 anos que eu tinha lido isso daqui. Eu comecei a comprar isso aqui em 96, 97, quando começou a ser publicado no Brasil. Essas histórias estão aqui dentro, compreendem exatamente as 7 primeiras edições americanas e também as 7 primeiras edições brasileiras. Afinal de contas, a Editora Abril fez um trabalho quase que sem precedentes de publicar Spawn exatamente igual à edição americana. Com formato americano, com papel caprichado, uma edição toda caprichadinha, e era literalmente 1 para 1. Cada edição brasileira era exatamente igual à edição correspondente americana. Isso é espetacular e fantástico, tá? Então aqui a gente tem as 7 primeiras edições americanas, consequentemente as 7 primeiras brasileiras, aqui 1 a 7 da Editora Abril. E aqui dentro, cara, a gente tem toda a gênese do personagem. Mesmo que você vá comprar e esteja mais interessado em comprar esse material aqui, caso você seja um novo leitor, um leitor novato, que não conhece muita coisa ou nada do Spawn, talvez tenha visto o filme ou visto até aqui o programa do canal, e fala, pô, tô afim e tal, mas eu quero comprar um material mais recente. Beleza. Mas dá uma chance para esse volume 1, porque ele tem um preço muito atrativo, tá? O custo-benefício dele é excelente, por custar R$19,90, nenhuma revista com esse número de páginas, com a quantidade de material publicado aqui, custa R$19,90. A gente sabe que uma revista de R$19,90 hoje tem 48 páginas e não as 160 que tem aqui. Então, tem um custo-benefício muito legal. E aqui você tem de verdade a origem do personagem. Essa é a edição que traz como tudo começou de verdade. E aqui, cara, a gente tem um momento literalmente histórico, tá? Não é porque o Barbie é fã do Spawn, nem nada disso, mas aqui a gente viu o surgimento, a criação de um universo e a criação de um herói que se perpetuou, que ele tá aí até agora. Você chegar no número 350, cara, são quase 30 anos, né? Quando bater agora, no começo do ano que vem, bater o número 360, são 30 anos de publicação mensal ininterrupta. Não é todo personagem que chega a isso. Principalmente um personagem de um universo próprio, tá? Um personagem que acabou de surgir. A gente, nos anos 90, estava vendo a criação, o surgimento desse cara. O próprio Todd McFarlane, provavelmente, isso a gente percebe no desenrolar das aventuras, né? Que é justamente uma das maiores críticas com relação à suposta falta de qualidade do material. Porque, com certeza, na hora que ele estava criando, ele não imaginou que ele ia ter que continuar escrevendo histórias, que ele ia continuar desenvolvendo isso por mais 20, 30 anos. É óbvio que não, tá? A prova disso é que não a maior parte, né? Mas boa parte da galera que fundou a Image com ele largou suas criações ou até largou a Image, como é o caso do Rob Liefeld e do Jim Lee. Os caras largaram suas criações e foram embora, né? Então, eles foram seguir carreira de volta na Marvel e na DC. Que era mais ou menos o plano, né? É aquela parada. Ó, vocês não vão pagar o que a gente quer, vocês não vão dar pra gente o que a gente quer? Beleza, a gente vai sair da Marvel, tal, vamos fundar nossa própria editora, porque afinal de contas quem dá dinheiro pra vocês é a gente. E aí fundaram a editora. Era um jogo de chantagem ali. Obviamente eles sabiam que podiam ganhar muito dinheiro, mas eles talvez tivessem aquilo, em determinado momento a gente volta, cara. E foi o que aconteceu com alguns, outros não. Pô, tá dando certo isso aqui, eu vou continuar. Isso aqui é minha criação agora, e a galera curte, vambora. Mas a gente estava vendo realmente o surgimento de uma coisa totalmente nova. A gente tem outras editoras com outros personagens, outros universos e tudo mais, mas o universo da editora Image, o universo do Spawn, é um negócio que se tornou popular e grande demais. É diferente dos universos de outras editoras menores que a gente tem, com outros personagens talvez tão famosos quanto, como por exemplo Tartarugas Ninja, tá? Mas a gente estava vendo um surgimento de alguém nos anos 90. A gente viu com os nossos próprios olhos as primeiras aventuras e para onde aquilo estava indo. E embora a gente vá perceber aqui algumas coisas que depois iriam se contradizer conforme o avançar da história, algumas coisas que iam se desenvolver de maneira diferente, algumas pistas que foram dadas, algumas sementes que foram plantadas que não renderam frutos, tá? Você tem uma ideia aqui e a gente fala, poxa, isso é muito legal, tomara que ele trabalhe isso legal, e depois ser esquecido, ou é completamente alterado no futuro. Isso faz parte de qualquer revista em quadrinho. Qualquer quadrinho de super-herói passa por isso.
É só a gente ver os trocentos retcons que a gente tem nos materiais e a quantidade de alterações que acontecem o tempo inteiro. Eu posso trazer um exemplo aqui, que é o maior exemplo de todos, tá? E isso serve para praticamente todos os heróis. A gente tem o Superman, que não era absolutamente nada parecido com o Superman que a gente tem hoje. Mas não tinha nada. O Superman, em 1938, quando ele foi criado, ele era um cara com super força, que sim, dava grandes saltos, mas não voava, tinha vindo de um planeta que ninguém fazia ideia de qual era, e simplesmente tinha sido mandado para o planeta e tinha sido criado num orfanato, onde as pessoas falavam, nossa, essa criança tem muita força. Essa é a origem de Superman, cara. A Marta, tá? A mãe dele só foi ser chamada de Marta nos anos 60. Não, a mãe dele ganhou o nome de Marta em 48, se eu não me engano. Nos anos 60 foi quando os poderes dele foram definidos como vindos do Sol amarelo, que nós temos, né, o nosso Sol teria a luz amarela, que gera os poderes do Superman, e Krypton tinha um Sol vermelho. Por isso que ele funciona como uma bateria de energia. Esse conceito de poderes de Superman foi criado em 1960. O Superman de 38. Ele foi evoluindo poderes, histórias. Chegou uma hora que ele foi encontrado e mandado pro orfanato pelo Kent. E aí depois, não. Então eles foram lá e adotaram o moleque. E aí a mãe dele teve vários outros nomes até chegar em Marta em quase 1950. Isso tudo muda. O Superman já foi elétrico. O Superman já teve vários outros poderes. O Superman já usou calça jeans, cara, com Grant Morrison. Então, as coisas mudam. E aconteceu a mesma coisa com o Spawn. As coisas que o Todd McFarlane estava criando em 1992, quando ele nem sabia exatamente para onde estava indo, ele tinha um conceito de um personagem. O cara era um agente aqui da CIA, morreu, vendeu a alma para o capeta para voltar e ver a mulher dele. Voltou todo deformado e com poderes. É isso. E pronto. O que vai sendo criado depois, isso vai sendo desenvolvido ou não. É quadrinho de super-herói. Então, essa argumentação é meio rasa simplesmente para cair de malha e dizer que o quadrinho é ruim. Não vale, cara, não vale. Até porque, terminada de ler a leitura aqui, as primeiras 5 edições, a gente tem 7 aqui, as primeiras 5 edições são muito legais, tá? E eu acho elas até melhor construídas do que eu imaginava. A gente vê o Todd McFarlane realmente querendo criar o universo, querendo criar alguma coisa, e muito se coloca na conta, tá? Porque outros materiais da editora Image estavam saindo na época, como por exemplo o famigerado Youngblood, né, do Rob Liefeld, que foi a primeira revista da editora Image. E ali realmente não tem nada. Ali tem desenhos que nem são tão bons assim. Os quadros são extremamente mal construídos, não existe roteiro nenhum, é simplesmente ação e quebra, mal desenhado e esquisito o tempo inteiro. Tanto que a revista não existe mais, obviamente, tá? Aqui não. Aqui existe uma construção, uma tentativa de se construir um universo que, curiosamente, é o mesmo universo do Youngblood, do Savage Dragon. Afinal de contas, a Image era um universo assim como a Marvel e a DC. Todos esses títulos tinham a ideia de ser meio que interligados, tá? Eles tinham suas vidas próprias, mas eles um mencionava o outro. Então, a gente vê nessa primeira edição muitas menções ao Youngblood e também ao Savage Dragon. Então, isso tudo era quase que no mesmo lugar, tá? Mas a gente tem aqui uma intenção do Todd McFarlane em construir uma história de origem, em construir uma gênese de uma maneira bem interessante. A gente tem, logo de cara, 3 personagens que eu acho muito bons, vou mostrando para vocês, tá? E eu acho que eles funcionam bem demais, que são os 3 repórteres. Essa repórter aqui, que seria da CNN, né? Esse daqui que seria um repórter estilo Wagner Monte, né? Com as notícias policiais, com as notícias crash e tudo mais. E aqui a gente tem um que seria das fofocas. E esses personagens, eles aparecem até hoje nas revistas, tá? Eles já mudaram de emissora, de TV e tudo mais. E eles estão ali para mostrar pontos de vista diferentes, né? Cada um deles dá a notícia da sua forma, sob sua ótica e sob a ótica do seu telejornal e da sua emissora de TV. Mas eles vão contando a história pra gente com outras óticas e acrescentando mais informações. Eu achei essa ideia muito boa, tá? A gente vê ela sendo bem executada aqui desde a página 3 ou 4, quando eles aparecem a primeira vez.
Isso é um ponto interessante. Você vê, existe uma criação desses 3 personagens, são personagens centrais e estão até hoje. Vou abrir aqui a revista número 297, tá? E a gente vai ver os mesmos 3 personagens aqui. Cadê eles? Vou achar eles, que é importante a gente mostrar e fazer esse comparativo. Pra gente ver que algo que estava sendo criado ali, eles estão aqui, ó. Os 3 aqui, tá? Obviamente temos outro artista, não é o Todd McFarlane, mas eles continuam aqui na revista mesmo 30 anos depois, quase. Então, existe algo criado no início dessa revista e que se perpetuou porque tem uma utilidade narrativa. Nós temos aqui também, cara, a dupla Sam e Twitch, né, que são os 2 policiais, que eles têm uma dinâmica muito boa, eles são extremamente carismáticos desde o início, e eles funcionam para mostrar mais uma faceta, mais uma parte da história, que é a parte policial, como a polícia está vendo isso. A personalidade deles é interessante, a forma como eles se comunicam, eles são personagens que têm já algumas camadas. Eles não vou dizer que eles são já extremamente bem desenvolvidos, profundos e tudo mais. Ah, cara, esses personagens chegaram a ganhar uma revista própria pouco tempo depois, tá? Durou mais de 20 números. Então, são personagens que têm sua importância e também estão aí até hoje. Então, e eles estão aqui já na primeira edição. Eles já estão investigando casos de mafiosos que estão aparecendo mortos. Tem esse lado da investigação policial correndo, que é mais ou menos o que a gente vê, por exemplo, com o departamento de Gotham, com o Bullock, com o comissário Gordon, a Montoya. Então a gente tem um pouco disso. Eles têm suas facetas diferentes. O Sam, ele parece um pouco o Bullock, né? Mas a gente tem esses 2 personagens também já inseridos desde o início. E uma coisa que é muito boa, tá? Além desse elenco de apoio que começa a aparecer, uma coisa que é muito boa é a forma como o Spawn começa a ser introduzido dentro da revista. Porque ele chega... Vamos lembrar, a gente está vendo aqui hoje com a visão de tudo que já aconteceu. A gente já sabe quem é Al Simmons, Spawn, e tem 200 milhões de páginas a respeito desse material. Mas em 1992, era o anúncio de que era isso aqui, cara. É um cara com uma roupa legal pra cacete, que o Todd McFarlane, que era super astro dos desenhos, está lançando. E é isso. Ninguém sabia o que era isso. Hoje, qualquer moleque sabe quem é o Superman, quem é o Batman e quem é o Homem-Aranha. Isso o moleque sabe, aprende a falar e já sabe essas coisas. Nessa época que ninguém sabia nada. Isso não é jogado pra gente logo de cara. É dito que o Spawn ele simplesmente surge, a gente começa a ter as informações que um homem chamado Al Simmons, tal, que tinha salvo a vida do presidente, ele foi morto numa ação, e aí o funeral dele foi cheio de pompas, o próprio presidente ou vice-presidente foi no funeral e tal. Então, isso é mostrado pra gente, a gente percebe o avanço de tempo de 5 anos, quando ele volta, e ele volta sem saber direito o que ele faz. Ele sabe que ele fez um pacto para voltar por algum motivo de alguém que ele amava, mas ele não sabe nem quem é essa pessoa. Ele volta com a cabeça toda embaralhada. E a forma como o Todd McFarlane vai construindo esse retorno das lembranças dele é muito legal. A primeira edição termina e a gente... Se eu voltar para 1992, estou vendo isso aqui pela primeira vez, a gente ainda não sabe o que está acontecendo com a história. A gente não sabe direito quem é esse cara, quais são os poderes que a gente vai ver ele usar, afinal de contas, quem é de verdade esse cara? O que foi essa... A gente já tem as informações a respeito do passado, de parte do passado dele, mas também não tantas. Ele sabe que ele morreu, que mataram ele, mas ele não sabe quem matou, nem por que matou. E isso tudo vai ser desenvolvido aqui. Porra, isso é muito legal. A forma como tudo isso é feita não é gratuita, largada e mal construída, não. Existe uma boa construção. Pra gente que volta pro imaginário popular de que a editora Image e os quadrinhos dos anos 90 não tinham sequer balões, era só porradaria e quebra. Essas primeiras edições aqui, na verdade, não tem quase quebra nenhum. A gente tem muitos balões e muito texto para começar a nortear e construir o lore, construir a base desse personagem. Isso é muito legal. A forma como tudo isso foi desenvolvido me surpreendeu. Não vou dizer que, porra, obviamente, isso aqui é magistral, não é uma construção do Alan Moore. É óbvio que não. Não é um mundo imaginário espetacular do Neil Gaiman ou do Grant, uma insanidade daquelas viajando do Grant Morrison.
e nem o mundo caótico, bizarro e surreal do... Porra, eu vou esquecer do Garth Ennis. Mas, cara, o Todd McFarlane tava fazendo um trabalho aqui muito... Vou usar essa terminologia, muito melhor do que ele tava fazendo, por exemplo, na revista própria do Homem-Aranha. Que era muito legal ver o quebra dele com o Lagarto, naquelas revistas Spider-Man que deram na mão dele, mas ali tinha muito menos roteiro do que tinha aqui, tá? Aqui ele realmente estava tentando criar alguma coisa. E quando ele percebe que ele talvez não tivesse bagagem suficiente para continuar criando e desenvolvendo aquilo, ele chama a galera que vai assumir as 4 edições que estão no próximo número, né? Que é o Frank Miller, o Neil Gaiman, o Alan Moore e o Dave Sim, que já vão dar um gás bem legal. E ainda mais pra frente, no volume 3, a gente ainda tem a chegada do Grant Morrison também para fazer mais histórias. Então esses caras deram uma encorpada boa no material dele, além das 2 minisséries que virão, né? Que é a do Violador e Fio de Sangue, que são escritas pelo Alan Moore. Cara, a gente tem parte da construção escrita pelo Alan Moore. Aí a gente vai dizer, porra, mas aí criaram os conceitos muito bons e aproveitaram mal. Porra, o Alan Moore criou uma parada e depois ficou na mão do Todd. O Todd fez o que ele achou que deveria fazer. Ele não tem o nível de genialidade do Alan Moore escrevendo, cara. Mas ele fez uma parada legal, sim. Obviamente, como qualquer quadrinho... Vamos voltar. Como qualquer quadrinho de super-heróis, vão haver altos e baixos. Tá, vai ter um momento que... Porra, essa edição aqui foi muito boa. Essa daqui foi mais fraca. É normal. E eu te digo... Muitas dessas coisas ali mais pra frente vão dar uma derrapada às vezes, algumas coisas que a gente queria. O problema também é a criação de expectativa, tá? E a gente tem que voltar também pro passado. Quando a gente vê o personagem com tudo sendo inédito contado pra gente, tá sendo construído junto com a nossa leitura, a gente vai criando expectativas para algumas coisas. E uma das maiores coisas que se criou expectativa, pelo menos pra mim, porque no Barba na época, quando eu lia, era a contagem do poder, né? Tem uma ampulheta aqui, um contador de poder do Spawn, que é esse daqui, que ele começa no 9.999 aqui, ou 9999, né? Nem vou dizer que é 9.999. Isso aqui vai diminuindo a cada edição, tá? Conforme ele vai usando os poderes dele, isso vai diminuindo. E em determinado momento aqui da revista, a gente tem o grande Marebold, o rei do inferno, o 8º círculo do inferno, né, vindo contar para ele, afinal de contas, quem é ele, por que tá rolando aquilo tudo. E ele conta que esse poder aqui é o que ele tem de tempo na Terra. Conforme ele gasta, ele vai se aproximando cada vez mais de voltar para o inferno. E essa parada, e a gente fica naquela expectativa. Cara, não gasta não, gasta sim, agora você precisa. Meu Deus, o que vai acontecer quando zerar esse contador? Existe essa expectativa e isso vai acontecer em determinado momento da revista. Se você cria uma expectativa muito alta em cima disso, lembrando que a gente não sabia o que ia acontecer, você pode se decepcionar com a chegada do negócio. Mas foi a escolha editorial do cara. Enfim, acho que tem grandes méritos, principalmente nas 5 primeiras edições. A construção desse mundo vale a pena, tá? A forma como as coisas se desencadeiam, os diálogos não são ruins, a forma como tudo está se desenrolando aqui funciona. As 5 primeiras edições são bem legais, cara, são bem legais. Acho que vale mesmo uma conferida, tá? Se você tá afim de ler essa fase nova, acho que vale passar por essa daqui sim. Essa e o volume 2, não só por eles serem os 2 mais baratos, mas por eles trazerem, de verdade, o ponto principal que interessa a origem, a gênese está aqui, e você ainda tem 4 histórias bem interessantes que valem muito a pena no volume 2, tá? Acho que esse é um ponto muito chave do material todo, tá? Aqui você vai ver mais a respeito do caráter do personagem, de quem é o Spawn. Ele tá aqui simplesmente para ser um novo herói? Não. Quando você vê um personagem chamado Big Kincaid, você vai ver quem é o Spawn. E aqui a gente vai ver a diferença e o motivo por que a molecada, todo mundo queria quadrinhos e se amarrou nisso aqui. Por que isso daqui se tornou o que se tornou de verdade? Por que existe uma página chamada Spawn Brasil, grupo de WhatsApp, página em Facebook e uma legião de fãs que estava desesperado para isso voltar, tá? É por causa da edição número 5. Porque você vê, cara, essa edição separa o Spawn dos outros 99% dos heróis que tem por aí, principalmente Marvel e DC.
A gente tinha como comparativo principal, vamos lembrar que a Editora Abril até tentava publicar uma coisa ou outra, e tudo mais diferente de herói, mas ficava mesmo em Marvel e DC. O Spawn era totalmente diferente daquilo tudo. Tinha algo. E aqui você começa a ver, e a edição número 5 é a maior prova disso, tá? Então a gente tem esse distanciamento e fala, a gente pode comparar ele ali com Justiceiro, Motoqueiro Fantasma, talvez, mais para essa vertente, e numa apresentação que a gente também não via na revista do Justiceiro, nem do Motoqueiro Fantasma. A gente só viria ver as coisas que a gente estava vendo no Spawn quando viesse o selo Max. Quando o Garth Ennis estivesse aloprando no selo Max da Marvel, aquele Justiceiro completamente insano, a gente já está vendo alguma coisa parecida com o que tem aqui. Mas não em Marvel e DC corriqueiras, tá? Então, sim, nós temos algo muito diferente acontecendo aqui. Repito, longe de ser brilhante, mas muito melhor do que eu estava me preparando para encontrar. Eu já vim, vamos distanciar do Rodrigo fã, do Barba fã do material. Deixa eu sentar aqui e ver como... Tentando usar o mínimo da minha influência, do meu preconceito com relação ao material. E encontrei alguma coisa muito bem construída, tá? Acho que tem um negócio aqui muito legal e que a gente olha assim e fala, cara, é muito promissor. Pode não te entregar futuramente o que você espera, mas é promissor aqui, tá? É promissor. E sem contar que, assim como o roteiro das 5 primeiras edições, eu acho eles acima da média, a arte, principalmente das 4 primeiras edições, é um absurdo, tá? As cores, então, são espetaculares. A edição número 1 é assim, surreal, cara, surreal. O Todd McFarlane estava desenhando demais, ele criou tendência, ele foi um cara, ele, o Jim Lee, esses caras realmente revolucionaram as coisas. Os quadrinhos que a gente lê hoje são do jeito que são por causa desses caras. E embora a Image tenha criado uma influência muito negativa, em parte, com o estilo Image de roteiro e arte, né? Muita ação, muita sexualidade, roupas bizarras, armas gigantescas e surreais e pouca história em prol da ação e de artes maravilhosas, né? Esse é o estilo Image básico que foi influenciar todos os quadrinhos de Marvel e DC junto. Mas começou a se criar uma estética aqui que inicialmente poucos sabiam fazer e fazer direito e tudo mais, mas hoje se evoluiu muito para a gente ter coisas muito boas hoje. Mas o Todd McFarlane faz coisas espetaculares nesses primeiros números, tá? A gente começa com páginas básicas aqui, tá? E o legal, cara, é que as cores da edição, estamos falando de 92, elas são muito boas, tá? Essa página aqui, ó, porra, eu acho um espetáculo isso daqui, tá? Ele com fragmentos de memórias, ele tentando... aqui já tem um 999, ó, tá? Ele tentando descobrir quem é e a gente descobrindo junto com ele a respeito da história. É muito bom, cara, é muito bom. E realmente tem algumas coisas aqui realmente espetaculares, ó. Os quadros não tem as canaletas básicas, né? A gente não espera aqui o básico de um quadrinho de super-herói, tá? A gente vai ter aqui realmente, porra, essa página aqui é um absurdo, tá? As composições de páginas são muito boas. Essa página aqui é muito boa. E as cores são muito boas para 92, tá? Obviamente existem muitos quadrinhos maravilhosos nos anos 90 ali. Mas isso aqui tá bom demais, tá? Então, as primeiras 5 edições, como disse para vocês, são foda. E elas terminam justamente com o Big Kincaid, que é uma das grandes histórias do Spawn de todos os tempos, tá? Então, tá aqui no volume 1. As 2 últimas edições, elas trazem pra gente o vilão Chacina. Trazem algumas artes memoráveis e bem Image, com essas armas gigantescas, bolsos, correntes e fivelas e tudo mais, né? Que a gente viu muito isso sendo usado e abusado ali pelo Rob Liefeld principalmente, mas isso aqui é Image demais. Mas aqui, essas 2 aventuras, embora elas sejam menos inspiradas no fator roteiro, e eu acho que até a arte em alguns momentos dá uma deslizada, mas acho que era porque o material estava correndo para chegar na mão dos outros artistas que estavam vindo, né? A gente tem Neil Gaiman, Alan Moore, Frank Miller e o Dave Sim chegando com o roteiro, e ali o Todd caprichou demais na arte. O volume 2 vai ser um volume muito bem desenhado. A edição da Angela, que é a do Neil Gaiman,
é um absurdo, cara. A edição é bonita demais, cara. Bonita demais. Os materiais vão vir muito caprichados. Então, acho que talvez... Vamos lembrar que a revista não é desenhada ali poucos dias antes de ser publicada, né? Então, o material estava sendo construído, estava sendo preparado, e a gente vai ver isso sendo muito bem feito nas próximas edições. Então, essas duas últimas dessa parte aqui têm uma queda de nível, tanto de roteiro quanto de arte, mas estão dentro do esperado, tá? A gente viu por muitas edições muito falatório. A gente viu muitos balões, tá? Eu sei que a gente viu muito texto aqui, ó. Essa daqui nem é tanto texto assim, mas a gente viu bastante construção de história e a gente estava querendo ver um pouco mais de ação. E ele deixou para essas duas últimas edições, justamente que é onde toda essa história começa a interferir, incomodar a máfia de Nova York. E ali vai ter um quebra. A gente quer um quebra, a gente quer uma porrada, a gente quer começar a ver o Spawn em ação, a gente quer começar a testar os poderes dele, testar... Tá, você falou pra cacete, você é um soldado do inferno, você tem poderes, uma roupa legal e tudo mais. Mas e aí? Tu cai na mão? Cai na porrada? Funciona? É isso que a gente quer ver. E aí começa a ver na edição 6 e 7. Além disso, essa revista traz internamente as capas, tá? De todas as edições, não em tamanho grande, mas traz aqui, ó, a capa com os créditos, tá? E no final a gente ainda tem uma pequena galeria de extras com algumas páginas em esboço e tal. A arte aqui, ó, como foi finalizada antes de estar com as cores. Tem aqui a arte da primeira imagem de Spawn que foi divulgada, tá? Então tem algumas poucas páginas de extra complementando aqui o material. Então, Spawn Origins Volume 1, cara. Tá na banca. Finalmente a gente volta a ter o personagem publicado de maneira mensal nas bancas, trazendo a fase clássica, a sua origem, as suas primeiras edições nessa coleção, que a princípio tem 15 edições, tá? Acho que vai depender muito das vendas para saber se isso corre ou não para frente. Mas são 15 edições nesse formato, nesse padrão, vão ser todas capa branca, tá? E a gente tem Spawn, que é só Spawn, tá? Mas essa daqui sim é a revista mais atual com materiais inéditos. O melhor dos dois mundos é você pegar as duas, tá? Mas se você pegar qualquer uma das duas, você tem um ótimo ponto de partida, um ótimo ponto de entrada para você conhecer o personagem e começar a descobrir, afinal de contas, quem é Spawn? É, rapaz, quem é Spawn? A resposta tá aqui e agora é contigo, cara, tá? Acho que merece uma chance. Para você que na época não comprou, porque tua mãe não deixava comprar, tem muita gente dessa história, né? Revista do capeta, não vai comprar. Você não comprou na época. Compre agora. Não comprou porque tu lia Homem-Aranha, Superman, Batman, enfim, e achava que essa daí, não quero isso daí não. É a oportunidade de comprar agora. E para você que começou a ler depois, ou quiçá nasceu depois e tem ouvido falar desse cara há tantos anos, principalmente uma galera aí dizendo que é horrível, é a pior coisa do mundo, e também de outros dizendo que é o melhor quadrinho do mundo, nenhum dos dois, tá? Não é o melhor do mundo nem o pior do mundo, nada disso, tá? Mas para você que ouve há tanto tempo a respeito desse material, dá uma chance. Principalmente para essa edição que eu fiz review agora. R$19,90, cara. Vale uma conferida. Vale para ver, afinal de contas, qual é a desse quadrinho. Beleza? Espero que tenham curtido o programa. Não esqueça de deixar o like, deixe seu comentário, tá? Se inscreve aqui no canal, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal. Sim, nós temos reviews surrealmente grandes, assim como esse. É o tamanho normal aqui do canal, tá? Se inscreva aí, ative a notificação do sininho. Se inscreve lá no Insta do Barbas também e volte aqui mais vezes para acompanhar outros programas. Lembrando que vai ter cobertura completa de Spawn aqui no canal. Barba já foi maluco e fez logo a assinatura, então tudo que sair vai ter programa aqui assim que chegar aqui em casa, beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um programa, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.